Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao o primogênito vídeo do canal Anatomia do Ser. O objetivo principal, até mesmo como dá pra ver pelo ambiente, tudo isso, é que esse canal não seja uma grande produção. Aqui eu busco o diálogo e, como o próprio nome diz, a anatomia do ser. Aqui nós desmontaremos o ser, entenderemos o ambiente que o mesmo vive. Então aqui a gente vai falar de política, a gente vai falar de história, a gente vai falar de geografia, abordaremos diversos temas, principalmente através dos livros, como será o caso do vídeo de hoje. Assim como os gregos se reuniam em espaços abertos, as famosas ágoras, para promover debates, buscando melhorar a sociedade através do conhecimento, através das ideias, nós faremos isso nesse canal de forma digitalizada. Por isso, a sua participação que está aí do outro lado é de extrema importância. Deixe ideias de livros, ideias de temas que possam ser abordados. Dessa maneira, o canal consegue existir e vai perpetuar por bastante tempo. E para começar o primeiro vídeo desse canal, começar com o pé direito, eu trouxe como texto base uma das melhores distopias que eu já li em toda a minha vida. Sem mais delongas, sejam muito bem-vindos novamente ao Anatomia do Ser. Sejam bem-vindos ao Admirável Mundo Novo. Publicado em 1932, Aldous Huxley, o autor, cria uma distopia onde a ditadura não se impõe através da repressão explícita ou da violência, mas sim pela manipulação do prazer e do desejo. Essa sociedade futurista é baseada no controle dos instintos e das emoções, utilizando o prazer como o principal mecanismo de dominação. Em um sistema que preza pela estabilidade e conformidade social, a liberdade é sacrificada em nome da felicidade superficial e do imediatismo. As pessoas são condicionadas a aceitar sem questionar sua própria submissão. Nessa edição que eu possuo, Huxley coloca uma frase de extrema importância para o contexto do livro, que demonstra como a dominação através do prazer pode acontecer de forma gradual, onde ele diz: à medida que diminui a liberdade política e econômica, a liberdade sexual tende a aumentar como compensação. A principal ferramenta de controle social que distancia as pessoas da realidade é o soma, ou como mesmo diz no livro, o cristianismo sem lágrimas. Abre parênteses. Uma vez que a realidade, por mais utópica que seja, é algo de que as pessoas precisam tirar férias com bastante frequência. Um substituto para o álcool e outros narcóticos que seja ao mesmo tempo menos nocivo e mais prazeroso que o gin ou a heroína. Por meio da soma, a sociedade elimina a necessidade de reflexão e autocrítica, criando uma população alienada que vive uma constante busca por prazeres efêmeros, mas sem a profundidade de uma verdadeira realização emocional ou existencial. O prazer, nesse contexto, como já dito anteriormente, como uma ferramenta de dominação, serve como espécie de âncora que mantém os indivíduos presos a um ciclo de gratificação imediata, o imediatismo, impedindo qualquer forma de insatisfação que possa levar a um questionamento do sistema. Deixo aqui a frase de uma ativista americana chamada Harriet Tubman, onde a mesma diz: libertei muitos escravos e teria libertado muitos mais se pelo menos eles soubessem que eram escravos. Bom, pessoal, agora chegou a parte que eu acho que eu mais gosto, que é onde a gente vai fazer a resenha realmente e entender alguns fatores. Meu objetivo é plantar questionamento na cabeça de vocês. Eu Admirável Mundo Novo é um livro muito bom para fazer isso, porque ele modifica parte da sua visão de mundo, parte da maneira como você enxerga a sociedade. Porque você vai lendo, vai vendo os fatos que ele vai relatando, você vai vendo tipo assim, cara, por que aquele político tá me falando isso? Por que ele tá falando pra mim sair pra rua, que tá tudo bem, entendeu o que eu tô fazendo? Por que a sociedade tá funcionando dessa maneira? Como já dito, no Admirável Mundo Novo, o regime de controle, a dominação, ela é feita através do prazer. Uma curiosidade assim, do livro, né? O termo pai e mãe são horrorizados na sociedade. Eles não são proibidos pelo Estado, mas as pessoas são condicionadas desde o nascimento
isso é uma coisa muito presente no Admirável Mundo Novo. Os bebês são condicionados desde cedo através de uma pseudociência chamada hipnopedia, ou, ou como no caso ele cita na hora da morte, as pessoas terem tipo, resistência à ideia da morte. O termo pai e mãe é colocado desde cedo a ser demonizado, a ser horrorizado. Então, não existem nascimentos no Admirável Mundo Novo de maneira natural, de maneira biológica, sabe? Todos os bebês eles são produzidos através de proveta, ou seja, de maneira artificial. No livro, inclusive a primeira cena se passa no Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. É uma esteira, cara. Uma esteira com vários frascos de vidros assim, onde lá dentro tem bebês sendo produzidos. Como dito na introdução, né, é uma sociedade de castas, então eles determinam quem vai participar de cada casta, quais indivíduos vão ser de cada casta, através do nível de oxigênio que esse bebê recebe na proveta. É literalmente um chão de fábrica. A história, inclusive tem um fato engraçado, que o Bernard Marx, que é um dos personagens principais, Bernard de Bernard Shaw, se eu não me engano, e Marx, do pai da teoria comunista, eles brincam porque ele é um alfa mais, que é a casta mais alta presente no Admirável Mundo Novo, só que ele é um pouco menor que os outros, sabe? Ele é tipo meio estranho assim. E eles brincam que ele recebeu menos oxigênio na proveta do que os outros alfa. A história no Brave New World se passa no ano de 2540 e ela é medida não como na nossa sociedade depois de Cristo, e sim depois de Ford, 632 depois de Ford. A sociedade em si, ela se baseia na ideia da produção em massa. Então, assim, tem até uma cena com o Mustafa Maundi, se eu não me engano, fala que eles cortaram a parte de cima da cruz e formaram o T, que é o símbolo sagrado, que representa o primeiro modelo de carro produzido em massa, que é o Model T do Ford. Então, cara, são esses fatos que tornam a genialidade do Huxley na hora de escrever esse livro brilhante. Um exemplo, Deus... Esse eu tenho certeza, é o Mustafa Maundi que fala. Numa cena onde os três estão sentados no gabinete do Mustafa, e eles são o Bernard, inclusive tem spoiler, gente. O Bernard e o Helmholtz. Helmholtz é um propagandista, se eu não me engano, no Admirável Mundo Novo. Eles vão ser punidos, né? E aí o Selvagem fala pra eles sobre a ideia de Deus. Eu vou explicar quem é o Selvagem depois, caso você tá tendo dúvidas aí. E aí o Mustafa vira pra ele e diz assim, nessa sociedade as pessoas não precisam de Deus. O lema do Estado mundial é comunidade, identidade e estabilidade. Nesse lema não abre abertura para Deus. Então ele diz, nessa sociedade Deus se manifesta através da ausência. O Mustafa ele acredita em Deus, só que na sociedade ele não é necessário. Para todo questionamento, para toda crise existencial, para todo vazio que as pessoas sentem, elas têm o soma, que supre tudo isso, entendeu? Coloca elas naquele estado de êxtase e supre qualquer questionamento que elas podem ter, entendeu? Em vários momentos você vê a Lenina, que também é a personagem principal, Lenina de Lenin, o idealista da Revolução Russa, né? Que ela vai lá no momento onde ela tá muito perturbada da cabeça assim, que ela tá tendo muitos questionamentos, ela vai lá, meio grama de soma, tem até uma musiquinha que eu não vou lembrar, meio grama de soma pra tal coisa. Ela vai lá e toma soma, cai em êxtase e depois ela acorda sem nada, acorda se sentindo ótima. E é nesse momento que você vai percebendo os parênteses com a sociedade. Ah, João, pra que eu vou ler um livro assim? Hoje, quando uma pessoa, dependendo do estado que ela tá psicológico, estado mental, ela é receitada a tomar remédios para controlar esse estado. E aí que você vai entendendo, entendeu? Você vai abrindo os parênteses aí na sua cabeça e entendendo como o Admirável Mundo Novo, em alguns aspectos, se assemelha com o nosso mundo. Outro fator presente no contexto do livro é que o passado, o entendimento do passado é muito perigoso. Então as pessoas têm um total desinteresse pelo passado, sabe? Ninguém se preocupa nisso. Eles vivem literalmente o imediatismo do presente. Então tudo que tem que ser vivido, vivo hoje. Olha aqui, aí ó, mais uma frase, vivo hoje, esqueço amanhã,
a Deus pertence, entendeu? O passado não vale a pena ser lembrado. O problema é que quando você esquece o passado, quando você não compreende o que aconteceu no passado, você tende a cometer os mesmos erros no presente. No caso do Admirável Mundo Novo é diferente porque esse passado esquecido serve também como maneira de dominação. O prazer imediato, o prazer do dia é o mais importante, entendeu? Então, a forma deles esquecerem o que aconteceu é se entregar de maneira total ao presente. Como a gente estava falando de passado, é importante entender o cenário em que o livro foi escrito, entendeu? Então você tem a Primeira Guerra Mundial, terminando em 1918, as pessoas vivendo todos aqueles anos de guerra numa extrema preocupação, entendeu? Depois que acabou, os anos 20 foram tomados de um hedonismo absurdo, sendo até chamado de a Era de Ouro. Só que o final desse hedonismo se dá em 1929, com a quebra da Bolsa. O Huxley, ele tem uma característica novamente genial, vocês vão ver eu chamando o Huxley de genial em muitos momentos, que é a análise de mundo dele. Hoje é muito fácil pra gente virar e falar assim, o Stalin, ditador absurdo. Só que imagina naquela época. Stalin, eu não vou lembrar exatamente quando Stalin subiu no poder, mas se eu não me engano, na época que o livro estava sendo escrito, ele estava. Até quando foi lançado. Ele olhando para essas pessoas, a ascensão, em 1932, o Partido Nazista, se eu não me engano, tomou maioridade na Alemanha. Então imagina o Huxley vendo isso, absorvendo essas informações, olhando a ditadura que aconteceu na Rússia, olhando a ascensão do fascismo na Alemanha, na Itália, e absorvendo isso e escrevendo, entendeu? Criando uma distopia onde tem todos esses mecanismos de dominação. O Orwell fez a mesma coisa, inclusive, uma curiosidade, o Huxley ele foi professor do Orwell. O 1984 era lançado em 1948, 49. Só que a diferença é que o 1984 é uma crítica ácida ao stalinismo. Então a sociedade do 1984 tem mecanismos, como já dito, de dominação diferentes. Só ressaltando um pouco da genialidade, para incrementar mais, para aprofundar mais o vídeo. Huxley é um grande escritor e, de verdade, vale muito a pena vocês lerem esse livro. Um dos personagens mais relevantes do livro, não sei se eu posso chamar, o principal do principal, é o John. Aí abre parênteses, né? Abre aspas, o selvagem. Que, na verdade, você vê que a sociedade dos selvagens é muito mais parecida com a nossa do que o próprio Admirável Mundo Novo. Só contextualizando, em determinado momento do livro, o Bernard, por ele ser psicólogo em Alpha+, ele tem mais acesso às coisas do que as outras castas, do que as outras pessoas. Então ele convida a Lenina a ir até uma reserva de selvagens. O que é essa reserva de selvagens? É um local no Novo México onde eles preservam ainda parte de como era a sociedade antiga, sabe? Como funcionava a sociedade antes desse estado forte do Admirável Mundo Novo se instaurar, antes dessa dominação se instaurar. Nessa reserva, eles presenciam diversos acontecimentos, então rituais de iniciação da vida do guerreiro, sabe? Inclusive a Lenina ficou horrorizada, e nessa reserva eles conhecem a Linda e o John. A Linda é a mãe do John. O John, a história da Linda, inclusive, gente, tem spoiler desse livro. Um dos personagens também citados no livro, ele teve relações com a Linda e eles foram para essa reserva de selvagem, só que aí, de repente, aconteceu um acidente, o cara conseguiu voltar para Admirável Mundo Novo e a Linda, que é a mãe do John, ficou presa na reserva. E aí ela começa a realmente habitar lá, sabe? Só que as pessoas dessa reserva não aceitam bem, porque imagina a cabeça dela, ela vivia num mundo onde a liberdade sexual era totalmente livre, assim, entendeu? Ela não tinha princípios muito bem firmados da sociedade antiga. Então ela começa a se relacionar com os homens, e aí eles começam a chamar ela de prostituta lá dentro, as mulheres odeiam a Linda. Só que esse cara, que era o chefe desse departamento de condicionamento e incubação, ele engravidou a Linda. E o John é um filho de uma mulher nascida no Admirável Mundo Novo, porque, entre aspas, né, porque nasce em proveta, nascida no Admirável Mundo Novo,
só que teve um filho dentro dessa reserva de selvagens. E o John, ele tem características diferentes, tanto físicas quanto emocionais, daqueles tribais que viviam nessa reserva. Então ele é criado, ele vai sendo criado, ele participa dos rituais, e a Lenina vê ele participando desse ritual de iniciação da vida do guerreiro. E aí o John, ele aprende a ler, ele era eu acho que a única pessoa além da Linda nessa reserva que sabia ler. Ele aprende a ler através desses livros técnicos, os livros que o Estado distribuía no Admirável Mundo Novo. Só que, aonde que está o parênteses? Em determinado dia, quando John ainda era criança, ele encontra uma coletânea de livros do Shakespeare. Olha que brilhante, cara, você virar e falar, o cara aprendeu lendo Shakespeare. E aí, entre as frases dele, ele vai colocando frases do Shakespeare, frases de Otelo, frases de Hamlet, frases de Romeu e Julieta. E o próprio Admirável Mundo Novo vem de uma frase que ele solta quando ele se depara com esse mundo, nessa sociedade nova que ele chegou, que é: ó, Admirável Mundo Novo, quantas criaturas tu pode me revelar, alguma coisa. Essa frase, como já dito, ela é presente no livro A Tempestade do Shakespeare. Então, toda a realidade que o John entende é a realidade que ele tirou dos livros de Shakespeare, que ele tirou de Otelo, que ele tirou de Hamlet, entendeu? As relações que ele entende com as pessoas são baseadas nas relações apresentadas no livro. Para mim, um dos melhores capítulos do livro é a conversa que eles têm com Mustafa Maud. O Bernard, no caso, os presentes, né, são o Bernard Marx, Helmholtz Watson e o Selvagem. Logo, quando acontece alguma coisa no livro, eles são levados a esse administrador mundial, que é o Mustafa Maud, é tipo o maior na hierarquia do sistema, entendeu? É o cara. Por ele ser o administrador, por ele controlar, ele tem acesso a livros como a Bíblia, a Shakespeare. Então, quando o Selvagem ele vai falando frases pro Mustafa, ele vai identificando e eles iniciam um diálogo brilhante, assim, cheio de questionamentos, cheio de coisas filosóficas, é incrível. Em determinado momento, ele define a punição. Não sei se eu posso chamar de punição, entre aspas. Ele fala assim, Mustafa Maud: eu poderia simplesmente mandar vocês para uma câmara de gás e ninguém nunca mais ia se lembrar da existência de vocês. Porque a morte, ela tem uma representação diferente no ADMN. Então ele fala: eu poderia mandar vocês e ninguém nem ia se lembrar. Só que eu vou fazer diferente. No caso do Bernard e do Helmholtz, ele fala assim: ó, vocês que não conseguiram se adaptar a esse sistema, vocês que foram vamos, entre aspas, né, inteligentes demais para conseguir viver nessa sociedade de estabilidade, nessa estabilidade, vocês vão poder escolher para onde vocês vão. E aí tem ilhas onde também existem pessoas que não conseguiram se adaptar, que foram mandadas para lá. Então vocês vão viver. Aí ele pergunta para onde o Bernard e o Helmholtz querem ir e tudo isso. A questão é, na hora que chega no Selvagem, o Selvagem ele continua vivendo no Admirável Mundo Novo, só que ele se isola num farol. E nesse caso, você percebe quanta dor ele estava sentindo nesse momento, sabe? Como eu disse, a visão de mundo que ele tem, ele tirou dos livros de Shakespeare, entendeu? Então, tem até uma frase que ele diz, ele fala assim: se o sofrimento for necessário para que eu consiga conhecer a verdade, eu estou disposto a ele. O John, ele vai para esse farol e ele começa a se autoflagelar. Sabe? Se todo dia ele dá a chicotada nas costas deles assim, até que um dia alguém vê. E o John, ele ficou muito famoso no Admirável Mundo Novo quando ele veio, sabe? Imagina, uma pessoa de fora vindo para esse mundo, onde totalmente diferente. E aí ele começa a se autoflagelar todos os dias. E aí um dia uma pessoa vê, um repórter vê, as várias pessoas, ele vai ficando famoso e começa a reunir bastante pessoas em volta desse farol. Aí vem o final, que é uma coisa muito, muito dolorosa, sabe? As ideias que o John diz no final é muito... Até que vocês perceberam a mudança de afeição minha, né? Quando eu lembrei do final, porque é realmente muito profundo. O que levou o John a fazer isso, para mim, é uma das melhores descrições desse ato que eu já li. Para finalizar o vídeo de hoje, para mim é uma das partes mais importantes dele, porque até agora a gente veio contextualizando
O Admirável Mundo Novo, a dominação através do prazer na sociedade presente no livro, entendeu? A falta de profundidade das relações dentro do contexto e tudo isso. Só que qual que é a lição principal do que eu pretendo que vocês tirem do vídeo de hoje? É que assim, na nossa sociedade atual, é pregado que para você ter uma vida plena, você tem que se entregar à promiscuidade, sabe? A, a falta de profundidade realmente. Então assim, hoje, quando você tá andando, você vê uma pessoa lendo, é um fator raro, sabe? Você vê pelos dados que saíram recentemente sobre os leitores brasileiros, é desesperador. Antigamente, quando as pessoas queriam se informar, elas iam até livros, sabe? Conheciam, absorviam a profundidade que tem de um livro. Hoje as pessoas se informam através da mídia. Só que qual que é o problema disso? A gente criou, inclusive tem um livro chamado A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, muito bom também. A partir do momento que as pessoas começaram a se informar pelas mídias, se cria justamente a superficialidade, onde o cara ele lê só um pedaço do cabeçalho assim da notícia e já se diz um entendedor de tudo isso. E isso é muito problemático, porque quando você não tem profundidade, conteúdos profundos dentro de si, você fica mais suscetível à dominação. Justamente porque você não tem a capacidade de olhar para tal fator, ter aquele senso crítico de dizer assim, cara, isso está errado, eu não posso seguir isso. Isso é sinal de final de sociedade. Quando a gente normaliza tal fato como a perca da vitalidade dos homens, sabe? Os famosos pai de pet, tudo isso aqui é até meio polêmico, né? Mas a perca da vitalidade, o fato da gente estar na sociedade do divórcio, na sociedade do momento, é desesperador. O cara não ter vitalidade o bastante para conseguir manter um relacionamento na primeira briga, ele vai lá e fala, ó, deu pra mim, galera, ó, valeu, tô saindo. É muito problemático mesmo. O elemento do prazer, do imediatismo, aquele que diz, estamos gravando esse vídeo antes do carnaval, que é o ápice disso, o carnaval esse ano é em março, né? Que é o ápice disso, onde as pessoas passam aqueles dias bebendo, se entregando. Ah, João, mas isso é muito chato, sabe? Nossa, é muito moralista. Mas, cara, o pior é você não dizer que tá errado, sabe? Você pode ter a sua opinião, você pode ter tudo isso, mas enquanto você tá lá na rua, andando, bebendo e fazendo tudo isso, por trás tem caras que entendem isso e que estão usando para te manipular, entendeu? A mídia tá usando isso para te manipular. Entendeu? Então se entrega mesmo, faz tudo. Ó. Enquanto isso, sai do seu estado natural de espírito, que por trás está sendo dominado. Então essas lições que devem ser tiradas do livro Admirável Mundo Novo. Essa ditadura do prazer. E tá até aqui nas anotações, sabe? É a dinâmica de pão e circo. É fazer que a população se distraia, sabe, do que está acontecendo por trás, do que está acontecendo nos bastidores. E a maneira de você conseguir essa profundidade na sua vida é justamente indo em busca de conteúdos profundos. Vai em busca de livros, sabe? Não aceite a dopamina barata, sabe? Você ficar fazendo rolagem de vídeo no TikTok só atrofia a sua mente. De maneira que você vai se tornando uma pessoa vazia, uma pessoa superficial. Então, assim, livros têm a característica de provocar pensamentos profundos, porque eles trazem questionamentos para você. Fuja da massa, realmente, desse movimento. Como que se caracteriza a massa? A massa, imagina uma boia no meio do mar. Se a onda leva ela para lá, ela vai para lá, se ela volta para cá, ela volta para cá. O homem massa, ele não se questiona. Ele simplesmente vive na superficialidade, ele se acha eticamente acabado, intelectualmente perfeito, entendeu? Ele não precisa de buscar outras opiniões, ele já tem tudo. Então, fuja da dinâmica de pão e circo. Fuja disso, entendeu? Olhe para os leões os leões atacando os guerreiros dentro do Coliseu e questione aquilo. Não deixe que o imperador diga o que você tem que fazer, entendeu? Diga a maneira como você deve viver. E só assim você consegue realmente ter um olhar de fora da sociedade, sabe? É muito engraçado, porque quando você começa a se aprofundar, você vai criando um olhar distante.
sabe? Você vê a relação entre as pessoas, você vê pessoas conversando e fala assim, cara, isso aí eu já vi em algum lugar, sabe? É o extrato da massa. Então fuja disso. Fuja do imediatismo. Fuja do prazer momentâneo. Conserve coisas duradouras dentro de você, sabe? Negue o prazer imediato, sabe? Faça atividades que te provoquem ganhos no longo prazo. Então invista, leia, melhore a sua, como diz, melhore o seu corpo, sabe? Vá para academia, vá fazer as coisas assim que te provoquem recompensas no longo prazo. Fuja do admirável mundo novo. E é com esse pensamento, com todo esse conteúdo apresentado sobre a dominação através do prazer. Óbvio que aqui eu fiz uma leitura superficial do livro, não tem como, é muito. Eu já li o livro inteiro e é muito conteúdo para poucos minutos de vídeo. Então se aprofunde, conheça o admirável mundo novo, embarque nessa viagem e depois crie esse senso crítico e olhe o mundo por um olhar distante, por um olhar de fora, onde você vai conseguir interpretar o que está acontecendo de maneira verdadeira. E você vai ter profundidade o bastante para responder aos seus próprios questionamentos. Muito obrigado e obrigado por ter assistido até aqui. Esse é o primeiro vídeo do Anatomia do Ser.